Bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula com os primeiros anos da escola Padre Jefferson. Não é isso, gente? Vocês sabem, como de costume, a gente bota para gravar, porque é aquele que não pode assistir, vai lá e dá aquela conferida para ficar por dentro de tudo que acontece nas nossas aulas. Não é verdade? Isso é importante. Então, vocês também estão sabendo que hoje nós vamos ter um simulado. Daqui a pouco estou postando o simulado dos primeiros anos. Façam o cuidado, analise. As questões são misturadas, não são em sequência. Você pode responder uma português, uma geografia, uma matemática e assim por diante. Leia com atenção, não é nada que vocês não viram, tudo que vocês já viram, e é muito importante para a nota de vocês. Certo? Então, esse simulado, ele, como você já sabe, que já foi colocado no grupo, já foi colocado. É verdade, estou colocando um fundo aqui atrás, porque eu estou com a porta aberta aqui atrás, aí pode ficar muito claro, certo? Não, deixa aberto, porque fica melhor. Viu, gente? Para ficar mais claro. Aí o que acontece? Você já sabe que o simulado vai ficar disponível até domingo, então não precisa carreira para fazer o simulado, faça devagar, prestando atenção, ou conferindo as alternativas, e é simples. Você pode fazer ele deitado na sua cama, no sofá, na casa da sua tia, onde você quiser. Tendo internet, a gente já facilitou para vocês fazer. Isso é muito importante. Por quê? Para complementar a nota de vocês de tudo que a gente fez no primeiro bimestre. Aqueles que praticamente, que tem alguns alunos ainda que não fizeram nada, é bom fazer o simulado, porque alguma nota vai ter, né? E procurar fazer ou recuperar esse bimestre que está perdido, que estamos encerrando amanhã. Professor, Oi. as aulas vai voltar quando? Pronto, é isso que eu vou falar agora também. Gente, questão das aulas. Veja bem, eu creio que vocês ouviram falar ontem uma notícia que a Justiça determinou que o Estado volte imediatamente às aulas presenciais. O que é que acontece? O Estado vai voltar sim, mas o Estado ontem mesmo já recorreu à Justiça que ele quer voltar pelo menos com o mínimo de segurança. Que segurança é essa? Como não tem vacina para todo mundo, que o interessante seria isso, todo mundo se vacinar antes de voltar, mas como não tem, que ele vacine pelo menos os professores, que tem professores mais velhos, pode ter alguma comorbidade, pode ser mais perigoso. Vocês são jovens, então a imunidade do corpo de vocês é mais forte. Aí ele queria voltar depois de vacinar, mas a justiça está obrigando. Aí ele recorreu para aguardar pelo menos os professores se vacinarem. Ele autorizou que a vacinação dos professores em massa comecem para a semana, a partir de segunda-feira. Então, provavelmente, estou dizendo eu, particularmente, estava pensando que as aulas iam voltar presenciais no segundo semestre, que é depois das férias, mas eu acho que nesse segundo bimestre as aulas vão voltar presenciais, mas não 100%. Por que não 100%? Porque, como diz, não está vacinado todo mundo. Então, ele vai, se não já fez um protocolo, vai fazer um protocolo de segurança, mandar para as escolas vão informar vocês uma quantidade que tem por dia para manter um pouco de distanciamento e usar máscara, usar álcool e gel, tudo direitinho para que a gente tenha aula com segurança, ninguém venha adoecer. O contato físico seja longe, não fique tão próximo, porque às vezes a gente tem o vírus, está contaminado, mas não sabe. E eles vão preparar todo esse conteúdo. E se der para preparar esse conteúdo e informar vocês ainda esse bimestre, volta às aulas. Se não, eu acho que só no segundo bimestre. Mas pode até voltar antes, certo? É isso sobre as voltas às aulas. Que eu acho também que a escola já mandou vocês preencher um formulário dizendo se tem algum tipo de comorbidade, ou na família tem algum tipo de comorbidade, porque eu creio também que não vai ser obrigado todos voltarem. Então, aquele que não tem nenhum tipo de comorbidade, aí volta. Aquele que tem pode assistir aula em casa, vai ser o híbrido. Nós vamos ter um encontro. Oi. Eu sigo
Aí ela foi para a escola, tipo, começou a ir para a escola. Aí ela ia para experimentar, escolhia se queria ter aula presencial ou online. É o que vai acontecer, porque as escolas particulares também fizeram isso, né? Mas as escolas particulares é diferente da pública, por quê? Porque as escolas particulares pensam em ganhar dinheiro, então eles investem. Já a pública, você sabe que o recurso que vem para a educação é meio pequeno, para fazer tudo isso é meio complicado. Aí o Estado tem que mandar esse recurso para a escola se adequar com álcool em gel, se adequar com as salas arejadas, vocês ficarem na sala com algum tipo de distanciamento, eles esquematizarem como vai ser a hora do lanche, para tudo ser conforme os protocolos, para evitar aglomeração, evitar contato físico, para não ter aquela contaminação em massa, né? Porque a escola, você sabe, não contaminou, Professor, praticamente todo mundo se contamina. Oi. vão ser quantas pessoas em sala? Eu creio que vai ser num 50%, acho, da sala. Ele vai dividir a sala em dois momentos. Por exemplo, se vocês têm 40 alunos na sala, vai 20 no dia e 20 no outro dia. Vai ser assim. É a escola que vai ver como vai ser esse cronograma. Que eu não sei ainda. Estou esperando. Saiu a decisão, né? Mas o Estado recorreu e vamos aguardar maiores informações. Tenho certeza que vocês vão saber. Só quem está no grupo, só acompanhar, que sempre está colocando informações para vocês ficarem por dentro. Certo, gente? Professor, Oi. mesmo sendo ruim nesse tempo de pandemia você ir para a escola, mas eu acho que a pessoa aprende mais. Porque Não, mesmo que nós queira estudar, mas sempre tem uma coisa que atrapalha. Que nem eu mesmo. Às vezes eu estou na aula, aí minha avó chega na porta, fica batendo. Diga, avó, vai me comprar um remédio para mim. Eu tenho que sair da aula para ir comprar remédio. Aí já é um atraso. Não. O presencial é totalmente diferente. A gente aprende mais, tem aquele Tem mais contato, olho interação. no olho, tem mais interação. Eu também acho. Tem nem Mas, como filar mais, né? Com distanciamento. Tem nem como filar, professor. mas como essa pandemia veio para tudo mudar, mas a gente vai se adequando e fé em Jesus, a gente vai voltando ao novo normal. Não é nem o normal, né? É um novo normal. Certo, gente? Então, essas informações que eu queria passar para vocês. Já falei do simulado, já falei dessa informação que as aulas vão voltar, então vocês só aguardem e participem. Sim, outra coisa, gente. Estamos terminando o bimestre, que o bimestre termina amanhã. Quem deve alguma atividade, quem vir do Clube do Livro, de língua portuguesa, porque eu vou fazer esse apanhado e vou colocar nota de vocês, certo? Então, é bom a gente se prevenir. E já vou começar a aula com mais uma pontuaçãozinha dando a vocês. Vamos lá, abrir a câmera, fazer o registro no início, porque aí eu não esqueço, porque quando eu for avaliar o bimestre, esse primeiro bimestre, eu vou dar uma pontuaçãozinha extra. Aquele que não precisa, né? Professor, estou parecendo como um dono brasileiro. Agora, a pontuaçãozinha extra, abre a câmera. Vamos lá. 5 segundos para abrir a câmera e fazer o registro. 1, Nossa. 2, 3, 4, 5. Vamos lá, todo mundo sorrindo para a câmera, fazer o registro. Registrado. Pronto. Agora eu vou botar lá no grupo de vocês, porque aí, quando for o final do bimestre, eu observo quem segue as orientações do professor e um pontinho a mais vai ter na média. Certo, gente? Pronto, pessoal, como nós hoje temos uma aula, eu trouxe uma revisãozinha do nosso conteúdo, porque, como sabemos, o ano passado foi um ano atípico, um ano totalmente de adaptação, teve rejeição, teve N coisas que a gente não conseguiu ver todo o conteúdo que era preciso a gente ver no ensino fundamental. Então, eu trouxe uma revisãozinha para a gente. Quem está no computador não tem não webcam no computador, Amanda. Abrir a câmera, Amanda. Vai perder um pontinho extra, Amanda. Não acredito. Viu? Então,
trouxe uma revisão para a gente revisar esse conteúdo que era para a gente ter visto, ou vocês podem ter visto, do ano passado. Ok? Vou transmitir para vocês este conteúdo para a gente debater um pouquinho. Depois a gente conversa. Se alguém tiver dúvidas, aí anota as dúvidas que a gente discute mais adiante da aula, certo? Deixa eu transmitir para vocês aqui. Não é este. Pararara. Deixa eu ver se ajuda aqui, gente. Ajuda. Pararara. Vamos lá. Preparei esse conteúdozinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Homônimos e parônimos. Estão vendo aí, né, gente? Vamos falar um pouquinho desses carinhas aqui, que é muito importante para os nossos textos, é muito importante para nossa fala, muito importante para o nosso conhecimento. Que... Nós já estudou isso, acho que no 6º ano, 7º, Pronto, Já estudei. Pronto. É um conteúdo que a gente sempre fica estudando até o 9º ano, e 1º e 2º ano a gente vê sem semântica, mas já vê menos, porque esse já é para vocês dominarem, certo? Deixa eu só ver aqui. Ô, Sheila, atenda aqui a Carol, Sheila. Deixa eu atender só esse telefone aqui, viu, gente? Só um minuto aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos voltar nosso conteúdo. Deixa eu aqui para recomeçar. Pronto, gente. Como vocês já viram, e então nós vamos só relembrar. Bom mesmo, né? Que a gente só vai reforçar o que a gente aprendeu anteriormente. Veja bem, parônimos e homônimos. O que são? O que é? Para que serve? Para que qual o uso dele nos nossos estudos? Então vamos entender agora. Palavras que possuem mesma grafia e som, porém com significados diferentes, são caracterizados como parônimos e homônimos. Parônimos e homônimos são palavras que possuem semelhança no som e na grafia, porém se constituem de significado diferente. E por falar em significado, cabe-nos ressaltar que esse é um fator preponderante na construção de nossos discursos, na oralidade e principalmente na escrita. Para você não correr o risco, o que foi? Para você não correr o risco de utilizar alguma palavra cujo significado esteja equivocado, é essencial dispor de alguns recursos que auxiliam na construção dos enunciados, tais como prática constante de leitura. Lembre, quando eu digo leitura é sempre importante, olha aí, muito importante. Prática constante da leitura, o uso de um bom dicionário, enfim, o convívio com tudo aquilo que tende a corroborar para o aprimoramento da competência linguística. Vamos lá. Nesse sentido, levando-se em consideração algumas particularidades que imperam no processo de significação das palavras, passemos a partir de agora a estabelecer familiaridade com alguns aspectos relacionados à homonímia e à paronímia, que tem a ver com a semântica que nos primeiros e mais adiante, segundo, nós vamos ver isso em semântica, certo? E o que são homônimos? Preste atenção. São palavras que apresentam igualdade e semelhança fonética, o som, não é isso? Ou igualdade gráfica, que é a escrita, porém com significados distintos, diferentes. São palavras parecidas, mas com significados totalmente diferentes. Dada essa particularidade, temos que os homônimos se subdividem em 3 grupos, que é o homógrafo, são aquelas palavras iguais na grafia, mas diferentes no som e no significado. Vejamos alguns exemplos, olha só. Almoço, que é o ato de comer, vamos para o almoço. Ou quando você diz, vou almoçar, almoço. Então, o verbo almoçar. Então, vocês notem que a palavra é a mesma, escrita da mesma coisa, mas tem significado diferente dependendo do contexto, né? É o verbo almoçar, ou pode ser o substantivo almoço, aquela comida que está pronta. É a mesma coisa da colher,
que é o substantivo. Quando eu trago uma colher, eu estou falando do substantivo, ou quando eu falo do colher, que é o verbo. Então, até o som soa diferente, não é isso? Já o começo, que é o substantivo, e o começo, o verbo, que é o verbo começar. Então, o começo substantivo é um nome que a gente está dizendo. O meu começo foi difícil. Então, esse começo, ele é um substantivo. Já quando, no início, comecei a falar, então esse começo já é o verbo, certo? O jogo, que é o substantivo, e o jogar, que é o verbo, que é a função do jogo, né? O jogo é o... Eita, vamos para o jogo, substantivo. Eita, gosto de jogar muita bola. Então, é o verbo, é o jogo, jogar, certo? A sede, que nós sabemos que é a sede do clube, que é um substantivo, o substantivo, né? Aqui ele trocou, aqui onde eu peguei trocou, que a vontade de beber, não. Substantivo é a sede, que é o do clube, e tem também o verbo sede, do sede beber, de quando você toma água, eu quero beber, certo? A sede e sede, certo? Vamos continuando. Então, isso são homônimos. Aí tem os homófonos, são palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na grafia e no significado. Alguns exemplos que eu trouxe para vocês, só para a gente fixar e a gente lembrar que existem essas palavras quando a gente vê palavras parecidas com significado diferente. E essas aqui, elas são homófonas, porque são iguais na pronúncia, mas elas escrevem diferente. Então, essas são muito importantes, que às vezes a gente quer escrever no nosso texto uma palavra dessa, e a gente escreve ela com a escrita errada, ela tem outro significado. O som é igual, mas a escrita errada tem outro significado. Então é bom a gente prestar atenção. Acender, que é o ato de tocar fogo, atear fogo. Já acender, quando você coloca um S, já tem outro significado. Acender, então quer dizer o ato de subir. O acento também, deixa eu ver quem está querendo entrar. Quando eu vejo o somzinho, eu vou lá, tem alguém querendo entrar. E eu clico, certo? Vamos voltar para nosso conteúdo. Então, o acento, que é o sinal gráfico, e o acento com dois S, que é o lugar de sentar. Então, vocês notem que o som é igual, mas os significados são diferentes, certo? São diferentes. A mesma coisa de cela, que quando um indivíduo comete um crime, ele vai para a cela. A cela, um quarto pequeno. Já a cela com S é um arreio. O nosso colega aí, ele sabe muito bem o que fala essa cela com S, né, colega? Que anda a cavalo. O cerrar também com C, ele é de fechar, já o cerrar com S é cortar. Tem um sexto com C, que eu vejo muita gente, às vezes, vai escrever, coloca sexto com S, que eu já vi, isso é um erro, vamos dizer, inocente, né? Porque o sexto com C é balai, e o sexto com S é um número ordinal. Já o cheque, ó, é aquele papelzinho que se usava muito, hoje mal se usa, de banco, né? E o cheque com X é o lance do jogo de xadrez. Como concerto, olha o que chama atenção, gente. Concerto com S, que é de reparo, consertar. Já o concerto com C é uma seção musical, algo que tem referência à música. Como cozer com S é costurar, com Z que é cozinhar. Espiar com S é espionar. Espiar é sofrer castigo. Então, quando eu digo você vai espiar as consequências com X, você já sabe o que é, um castigo. Estático, com S é imóvel, e estático, com X é admirado. Incerto é não certo, com C. Incerto, com S é incluído. Tá vendo, gente? Que uma letra muda todo o significado da palavra. Olha, laço, olha o passo, o russo, ó,
Russo com C cedilha é desbotado. Já o russo com 2S é quem é da Rússia. Sexta, que é a redução de sexta-feira, que é o dia da semana. Já sexta com C, que é o recipiente, né? Seção, agora essa aqui, ó, seção, secção, que é parte de divisão. Já a seção com 2S é a reunião ou é uma, vamos dizer, um programa de TV, né? A reunião para assistir um filme, uma sessão, certo? Taxa com CH é o pequeno prego e a taxa com X quer dizer imposto. Só algumas palavras que eu trouxe para vocês se relembrarem e colocar na cabeça que sempre há uma diferença, que às vezes cai algumas pegadinhas dessas e é bom a gente ter esse conhecimento para a gente sanar nossas dúvidas. Palavras homófonas são iguais na pronúncia e diferentes no significado na escrita, se ligue nisso, certo? Já homônimos perfeitos são aquelas palavras iguais na grafia e no som. Esse que é mais complicado, mas diferente no significado. Observemos alguns exemplos. Acedo e ceder, do verbo ceder, né? Caminho, que é o caminho, e caminhar, que é o verbo caminhar. Livre, que é o adjetivo, você está livre. Então, quer dizer o adjetivo e livre de se livrar, o verbo. Isso são homônimos que a gente falou. Nós agora vamos falar um pouquinho de parônimos. São palavras semelhantes na grafia, no som, mas com significados distintos. Distintos quer dizer o que? Significados diferentes. Constatemos alguns casos. Olha só os parônimos. Absolver e absorver. Cada um tem uma diferença, viu, gente? Então, fiquem ligados. Às vezes, quando eu fizer algum quiz no Instagram, vou colocar algumas palavrinhas dessa para ver se você se lembra. Aprender e aprender. Aprender é instruir isso. Aprender é assimilar. Área e área. Tá vendo a diferença? Arrear e arriar. Quando eu digo arrei, é tirar os arreios, tirar as celas. Quando eu digo arri, então quer dizer arriar, baixar, você se abaixar, certo? Cavaleiro, essa é clássica, né? O cavalheiro. Cavaleiro é quem anda a cavalo. O cavalheiro, homem, é educado. Cumprimento, que é a extensão, e o cumprimento, a saudação. O deferir, que é conceder, e diferir, ser diferente. Já a descrição é o ato de descrever. Já a descrição é ser discreto, reservado. Emergir é vir à tona, imergir é mergulhar. Olha a diferença. Então, com E é você subir e com I é você descer. Emigrar, mesma coisa. É você sair do país. Imigrar é você voltar, certo? Já o flagrante é evidente que você pegou o cara em flagrante. Já fragrante é perfumado. Por isso que a gente diz, a fragrância do perfume é muito gostosa. Então, quer dizer, o cheiro, o perfume. Inflação e a infração. Inflação é o que a gente sente no supermercado quando a gente vai comprar algum produto. E a infração é a violação, quando você comete alguma violação de lei. Aí você cometeu uma infração. Por exemplo, infração de trânsito, não é? Já o infligir é aplicar castigo. Infringir é de respeitar. Você violou, você infringiu uma lei. O mandato é uma procuração. Quando eu digo, ó, faça um mandato para mim, para eu ir no cartório para mandar carimbar. Então, é uma procuração que você está me mandando. Já o mandado é uma ordem judicial. Então, quer dizer, quando o juiz emite um mandado de busca e apreensão, então é uma ordem judicial para ser cumprida, certo? E um mandato, além de ser a procuração, que ela tem a ver com política, né? Porque é nossa procuração, que é o nosso voto, nós damos aquele político malandro para ele estar lá comendo as nossas custas, certo? Já o pleito é a disputa, quando diz, ó, o pleito eleitoral, disputa eleitoral. Já o preito é a homenagem, a dependência. Olha só as diferenças. Precedente, que é antecedente, procedente é proveniente, oriundo. Olha a diferença, quando precedente que é antes, e quando é procedente que tem a ver. Recreação é diversão, recriação, ato de recriar. Tá? Soar, que é emitir o som, como eu falei, então o som é soando, e suar é você transpirar, sair, molhar a camisa.
Sortir é o prover. E surtir é resultar. O tráfego de trânsito, tráfego, nós sabemos o que significa. Vadear, que é atravessar o rio, e vadear, que é você se divertir, vamos dizer. Vultoso, volumoso, grande, e vultuoso é inchado. Então, são palavras, gente, bem interessantes, que a gente não precisa decorar essas palavras, mas quando a gente tem o hábito da leitura, fica fácil da gente entender, certo? Então, foi essa revisãozinha básica, prática, que eu queria passar para vocês relembrarem que isso é de suma importância, que a gente que é muito cobrado, e a gente tem que ter esse conhecimento, porque são muitas, eu escolhi só algumas, só para a gente fazer uma discussão aqui, fazer uma revisão, certo? Porque são muitas dessas palavras que existem. E, professor, é preciso decorar, é preciso estudar? Não. É preciso você ter o hábito da leitura, porque aí você vai descobrindo, vai entendendo o significado de cada coisa. E assim, você vai ter aquela prática, e vai assimilar nos seus conteúdos que vier a exigir esse conhecimento. Por isso que o segredo disso tudo é o quê? A leitura. Nada mais da leitura, é a leitura, certo? Alguma pergunta, meus queridos? Não, professor. Algum questionamento? Então, agora eu vou trazer um videozinho, né, de tudo que eu falei para vocês, para a gente fixar o nosso conteúdo, que quando a gente assiste com outra didática mais animada, né, aí a assimilação fica mais interessante. Deixa eu ver aqui se eu encontro um videozinho para a gente assistir. Só um minuto. Só um minutinho, viu, gente? Eita, Jesus. Deixa eu ver aqui, o que é que tem aqui. Vamos lá. Coleguinha da sala da Clara, Maria Clara. Pronto, gente. Vou transmitir para vocês agora, certo? Aí vocês anotam alguma dúvida, mas tudo que eu falei, o professor vai falar com uma didática diferente para ver se a gente fixa na nossa cabeça. Certo? Vamos lá, deixa eu transmitir aqui para vocês. A gente assistir. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Vocês estão vendo, gente? Estão, né? Agora sim. Pronto. Vamos lá. Agora vamos lá. Fala, moçada, que beleza? Legal, Estamos juntos de só, novo, mas estou porque aqui. hoje a aula é de homônimos e parônimos. Vamos falar um pouquinho sobre isso de forma bem rápida, bem direta, bem tranquila. Bora lá? E aí, gente? Eu tô rindo já, sabe por quê? Os caras da produção aqui ficaram assim, ó, holônimos, euromônimos, oferomônios, os caras vão falar homônimos e parônimos. Homônimos e parônimos, homônimos e parônimos, homônimos e parônimos. Ah, o que seria isso, pessoas? Homônimos e parônimos, vamos lá. Homônimos são palavras que têm o quê? Escritas iguais, sons iguais, mas sentidos diferentes. Ou ainda, posso ter palavras que têm apenas sons iguais, escritas diferentes e sentidos diferentes. Então, o homônimo de parônimos vai trabalhar com essa diferença aí. Ou de escritas diferentes, sons iguais, ou de escritas iguais e sons iguais, mas sentidos diferentes. Tranquilo? Alguns pares de palavras eu vou falar para vocês aqui. Óbvio que existem vários homônimos dentro da língua portuguesa. Vários. A gente não vai trabalhar com todos, a gente vai ficar aqui 65 horas. Não que eu não queira ficar com vocês aqui 65 horas, mas aí não rola, né? Beleza? Então, olha só, primeiro par de palavras que eu coloco para vocês aí, são. São, coloca aí. São, eu cantei, são. São pode ser o verbo ser, eles são felizes, por exemplo, e pode ser o são no sentido de ser sadio, certo? Sabe aquela expressão? Ele chegou são e salvo. Sadio e salvo. Essa é a ideia. São de ser sadio. Eu estou são, porque eu sarei da minha doença. Sacaram a ideia?
são de sadio. Então vejam, a escrita é igual, o som é igual, porém os sentidos são diferentes. Essa é a ideia dos homônimos, tudo bem? Tem mais um par de palavras para vocês aí, ó. A palavra cela, com a letra C, e cela, com S. Qual é a diferença? Cela com C é o quê? Cela de cadeia, né? Pessoal lá, Lava Jato, certo? Cela de cadeia. Agora, cela com S é o quê? É de colocar a cela do cavalo. Cela do cavalo é com S. O que acontece aí? Eu tenho sons iguais, porém escritas diferentes. E os seus sentidos também são diferentes. Beleza? Professor, tem um nome para isso? Tem. Quando as palavras têm escritas diferentes, nós chamamos elas do quê? De heterógrafas. Certo? Sons iguais, homófonas. Tranquilo? Então, lembra lá, homo é igual, fono, som. Homófonas. Hétero, diferente, grafos, grafia. Fácil, tranquilo. Muito bem. Mais uma aí, ó. Agora tem o verbo e o substantivo. Como assim? Selo e celo. Selo com S e celo com S. Selo é o substantivo que você cola na carta, o selo, certo? Agora, celo é do verbo selar. A ação de colocar o selo na carta, selar. Então, veja, pronúncias diferentes, escritas iguais. Escrita igual chama o quê? Homografar. Sons diferentes, heterófonas. Fácil? Tranquilo? Beleza. Mais um parzinho de palavras? Muito bem. Mais um parzinho bonitinho pra gente conversar. A palavra acento com C e a palavra acento com S, ou melhor, com dois S's. Qual é a diferença, gente, de acento com C e acento com dois S's? Acento com C é o acento gráfico, né? Então, o acento agudo que você colocou na palavra gráfico, por exemplo, é um acento com C. Agora, acento com dois S's vem do quê? Vem do verbo sentar. Então, é o quê? O assento, onde você senta. Sacaram a ideia? Diferente, né? Eu tenho aí, então, escritas diferentes. Uma é com C, outra com dois S's. Então, se são escritas diferentes, são heterógrafas. Sons iguais, homófonas. Beleza? Fácil e sentido sempre diferente nesse caso aí, tá bom? Beleza? Mais um. A palavra é apressar com cedilha e apressar com dois S's. Qual é a diferença aqui? Apressar com cedilha vem da palavra preço. Então, apressar pode ser indicar preço ou colocar preço. Então, se eu trabalho no mercado, por exemplo, eu posso pegar os produtos e apressar os produtos, ou seja, colocar preço nos produtos. E eu tenho ainda apressar com dois S, que é no sentido de fazer o quê? Acelerar. Vamos apressar isso aí, pessoal. Apressa essa obra aí, vamos terminar logo. Dois S's, no sentido de apressar, de dar mais velocidade, acelerar. Tranquilo? Então, apressar com cedilha, por preço. Apressar com dois S's, agilizar o processo. Belezinha? E essas duas aí, escritas diferentes, são o quê? Heterógrafas. Sons iguais, homófonas. Maravilha? Maravilha? Mais um parzinho? Esse é legal. Na verdade, aqui não é um parzinho, aqui eu tenho mais de uma palavrinha. Primeira, seção com C e dois S's. Depois, secção ou seção com S e cedilha. E depois, seção com S e dois S's. Qual é a diferença das três? Tudo bem. Seção com C e dois S's vem da relação de ceder. Né? Então, por exemplo, eu fiz cessão dos meus direitos para o canal do professor Noslen. Mentira, porque o canal é meu. Cessão dos direitos, cedi os direitos com C e dois S's. Beleza? Agora, se fosse lá, seção de S cedilha, imagine que eu pego meu, não sei o nome disso aqui, meu passador de slide e corto ele aqui. E aqui eu fiz uma secção, ou seja, seção e secção são sinônimos. Então, eu fiz um corte, isso é com S cedilha. A seção, a parte onde ficou cortada. O pessoal da matemática, da física, faz muito exercício com isso aí, né? Com a secção, com a seção. Beleza? E S e dois S's é a seção de relação de tempo, né? Espaço de tempo. Então, quando eu falo a seção do cinema, aí essa seção do cinema é com dois S, porque é o espaço de tempo em que eu vou assistir o filme. Tranquilão? Fácil? Fez boa? Muito bem, muito bem. Muito bom. Mais um pouquinho de palavras aí que são semelhantes. A palavra senso com C e S. Senso com C no começo e S.
e senso de S no começo e S depois. Como que acontece essas duas aí? Censo com C no começo é estatística. Então o IBGE faz o censo da população com C. Censo com S é o quê? Juízo de valor. Quando eu falo assim, você tem que ter bom senso. Bom senso, sim, senhores. Bom senso é com S, que tem a ver com juízo. Juízo de valor. Beleza? Tranquilão? Mais uma. Essa é muito legal. Cozer com S e cozer com Z. Qual é a diferença? Cozer com S tem a ver com costurar. Então, se você rasga alguma coisa, você tem que mandar cozer, mandar costurar. E cozer com Z é cozinhar. Então, cozer com Z, eu vou cozinhar alguma coisa. Então, eu vou cozer os legumes. Sacaram a ideia? Cozer com S, costurar. Cozer com Z, cozinhar. Veja que legal, nesse processo eu vou aproveitar aqui, esse momento tão mágico aqui. Gente, a minha esposa... Ai, Curitiba. A minha esposa tem uma logomarca, ou melhor, tem uma marca que chama-se Amar ou Amor em Cozer e Cozer. Cozer com S e cozer com Z. Por quê? Porque ela tem muitas habilidades, tanto para costura, crochê, tricô, essas coisas todas de mulher, né? Não que o homem não possa fazer, é que eu não sei fazer. Então, cozer, tricô, fazer crochê, amigurumi, essas coisas que são bonitinhas, fofinhas, ela faz muito bem, então, cozer com S, e ela cozinha muito bem, ela sabe cozer muitas coisas em casa. Então, Amor em Cozer e Cozer. É uma marca, se você entrar no Instagram, você encontra lá Amor em Cozer e Cozer. Certo? Muito bem, jabazinho feito. Aproveita, se inscreve no nosso canal também. Tamo junto, vamos com tudo. Seguimos a aula aqui na frente, né? Muito bem. Olha só, pessoas, mais uma. Empoçar com cedilha e empoçar com 2 S's. Qual é a diferença? Empoçar com cedilha vem de poças, poças d'água. Então, posso dizer que choveu tanto a ponto de empoçar as calçadas. Fazer poças nas calçadas. Certo? Isso é com cedilha. Agora, empossar com 2 S's vem de posse. Então, quando um prefeito vai lá, ele vai ser empossado com 2 S's. Vai tomar posse do seu cargo. Certo? Essa é a diferencinha aí. Maravilha? Mais uma. Taxa com CH e taxa com X. Taxa com CH é o quê? Taxinha. Aquele preguinho pequenininho. Pegar a taxa e prender ele, taxinha. Certo? CH. Agora, taxa de valor com X. Tranquilo? Fácil? Bem de boa? Muito bem. Mais um pouquinho, ou não? Não. Agora vamos falar um pouquinho de parônimos. Parônimos. O que é parônimo? Pensa comigo. Parônimo, parecida, isso? Parônimos são palavras parecidas, mas que têm sentidos diferentes e que as pessoas confundem na hora de falar, certo? E muitas vezes na hora de escrever também. Muito bem. Então, vamos lá. Vou colocar 2 frases para vocês. Vou falar a palavra, mas a produção vai colocar sem aparecer a palavra. Trabalho para a produção. Ó, a tarefa foi cumprida com facilidade. E a outra frase é: puxa, como a fila está comprida. Eu escrevo cumprida, corrompida. Não. Eu escrevo comprida ou cumprida. Onde eu coloco o O e o U? Eu falo, a tarefa foi cumprida com facilidade. A tarefa foi cumprida com facilidade. E aí, com O ou com U? Põe aí, produção. Com U. Certo? Você cumpriu a tarefa. Agora, a fila está cumprida ou está comprida? Se é de comprimento, comprida com O. Coloca aí, produção. Agora sim, pode aparecer. Muito bem. Olha aí. Pessoas, essas palavrinhas são muito comuns as pessoas terem dificuldade e escrever errado, certo? A gente fala e não pensa, né? Se é com U, com O. Então, sempre que você pensar em comprimento, tamanho, O. Qualquer outra coisa que não seja em relação ao tamanho vai ser com U. Então, cumprimentar, né? Cumprir a tarefa, sempre com U. Tranquilaço? Bem de boa? Muito bem. Mais uma. Descrição e descrição. Qual é a diferença? Descrição vem do ato de descrever. Então, eu vou fazer a descrição de como está aqui o ambiente. Cheio de luzes, microfone, câmeras, ação. Estou descrevendo, certo? Agora, descrição é a relação de quem é discreto. Tipo, eu sou uma pessoa discreta, não gosto de aparecer muito. Escondidinho. Certo? Então, eu sou o discreto. Então, é diferente.
Uma coisa é ser discreto, ter discrição, e outra coisa é descrever, certo? Ter descrição, fazer a descrição de algo. Maravilha? Fácil, tranquilo. Agora, eu tenho a palavra eminente e a palavra iminente. Qual é a diferença das duas? Eminente é ilustre. Então, hoje recebemos aqui em nosso canal o eminente, ou melhor, o ilustre, sei lá, Silvio Santos, mas oi, vem pra cá, chega mais, canal do professor Nosley, oi, né? Uma coisa assim. Então, eminente, ilustre. Agora, iminente é aquilo que está para ocorrer. Então, o canal do professor Nosley está em iminência, está iminente, está cada vez mais crescendo, está para ocorrer uma grande explosão, né? Estamos em iminência de chegar aos 200 mil inscritos. Certo? Iminência. Tranquilo? Fácil. Muito bem, muito bem. Seguimos. Palavrinhas que são muito legais. A palavra flagrante e a palavra fragrante. Sir, não existe, está inventando. Existe? Ó, flagrante é quando pega alguém fazendo alguma coisa naquele momento. Então, sei lá, você chega em casa e vê seu irmão roubando doce da geladeira. Docinho, né? Roubando doce da geladeira, você pegou o seu irmão em flagrante, no ato, naquela hora. Fragrante, fragrante com R, vem de fragrância. Sacaram a ideia? Ou seja, uma pessoa fragrante é que ela está exalando fragrâncias. Então, você passa a mão de perfume e aí fica fragrante. Sacaram a diferença? Então, cuidado. Flagrante pegar no ato. Fragrante, perfumado. Tudo bem? Maravilha? Mais uma. Essa é muito sacanagem. Muito. Olha só. A palavra infligir e infringir. Infligir e infringir. Primeiro, infligir com L é quando você vai fazer o quê? Você vai aplicar alguma coisa. Então eu posso infligir as leis. Eu vou aplicar as leis. Mas eu também posso infringir as leis. O que é infringir? Desobedecer. Putz, que sacanagem. Palavras muito parecidas com sentidos praticamente opostos. Sacaram essa diferença? Cuidado, muito cuidado. Mais um. Ó, ratificar e retificar. Ratificar é o que? É confirmar. Então eu vou ratificar meu voto, eu confirmo meu voto. Retificar é a ideia do quê? De corrigir, consertar. Por isso que nós temos retífica de motores. Retífica de motores corrige, conserta os motores. Não é ratífica de motores. Então, ratificar, confirmar. Retificar, corrigir, consertar. Bem tranquilo, gente? Bem fácil? Bem de boa? Muito suci? Muito bem. Pessoas, é isso, certo? Dá uma olhadinha nesse vídeo de volta. Algumas palavrinhas específicas que nós trabalhamos aqui para você ficar um pouquinho mais craque na hora de escrever e de entender melhor como funcionam essas palavrinhas. Valeu? Fui! E aí, galera? Beleza? Curtindo o som? Vamos lá, pessoal, vamos voltar. Vocês viram que tudo que a gente falou, o professor falou, e o interessante é que tem outra didática, né? A gente assimila melhor. Então, era essa revisão que eu queria fazer com vocês, essa revisão de conteúdo, que esse conteúdo, alguns já viram e outros é a primeira vez, mas bom revisar, porque, como vocês sabem, é muito importante a gente ter esse conhecimento. São palavras que às vezes requer esse conhecimento para a gente colocar e não passar a mensagem totalmente diferente, certo? Estamos chegando no nosso final da nossa aula. Eu pergunto a vocês, alguma dúvida, algum questionamento? Lembrando, Não, professor. coloquei a frequência, coloquei a frequência para vocês assinarem, todos assinem. Isso é muito importante, é um documento de vocês, certo? Pode falar. Professor, que horas é que você vai postar o simulado? Vou postar o simulado agora. Terminando a aula, já posto o simulado para vocês, certo? Okay. Aí, lembrando, o simulado fica até domingo, meia-noite. Certo, gente?